Ah, apertem os cintos, porque hoje eu tenho para vocês uma entrevista que eu queria fazer para mim, porque eu tenho dores horríveis a serem curadas ou caminhos que eu preciso, algum tipo de luz neles. E olha, a gente tem que beber na fonte, a gente tem que fazer com quem sabe fazer, a gente tem que procurar naquela pessoa que fez, errou, acertou e achou o caminho. E é por isso que eu trouxe hoje aqui no nosso podcast, não só uma pessoa que o Brasil inteiro e até a comunidade internacional já aplaude, mas eu particularmente vi desde o começo da sua trajetória e posso garantir que eu fui na pessoa certa e vou compartilhar isso com você. Então senta aí que o negócio é muito bom. Eu tô falando do Jonathan Alves. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, meu amigo. É Que um prazer. bom ter você aqui com a gente. Que privilégio. É incrível. Eu tava esperando esse convite, né? A gente sempre, na amizade, sempre batemos vários papos, altos assuntos, né? Papos, né? Grandes viagens também pelo mundo Viagens afora. juntos, né? Mas ter a oportunidade de compartilhar com o seu público e com o meu as suas perguntas, eu acho que vai ser muito legal. Mas hoje eu quero algo diferente. Eu sei que nós podemos falar sobre a Ibra Cosméticos, a Ibra Group, na verdade, que é o nome da empresa. A Ibra existe há 20 anos, está em 53 países. 53 países, olha só que maravilha. É uma empresa capixaba, uma empresa multinacional, é uma gigante. O Jonathan também comanda o Brasil Influencer, com mais de quantos influencers já? Na nossa rede passamos de 50 mil influenciadores. 50 mil influenciadores, então é muita coisa. Mas, gente, eu vou trazer o negócio para o meu lado. Eu precisava resolver algumas questões minhas, eu sei que você também passa por essa mesma dor que eu. A gente tem um negócio, a gente acredita nele, mas a gente não sabe fazer ele acontecer. Você já passou por isso? O Jonathan passou. E fez o negócio virar de tal maneira que hoje ele é o líder de tudo isso. Todo mundo quer um pedacinho do Jonathan, da Sauana, da Ibra. E olha que a Ibra passou por um momento difícil agora, que vocês viram um incêndio gigantesco nos galpões da Ibra, e ela continua ainda mais forte que nunca, mais aguerrida que nunca, mas nós vamos falar sobre isso mais tarde. Vamos falar da minha dor. Jonathan, vamos lá. Eu tenho uma história linda, um livro maravilhoso que eu escrevi, eu tenho certeza que meu produto é bom, mas eu não sei fazer isso chegar ao grande público. Eu não sei, eu confesso, olha que eu lido com comunicação. Mas você, que conseguiu fazer com os seus cosméticos, né, uma linha de cosméticos inteira, chegasse em 53 países. Você não tem nenhuma loja física no Brasil. Você consegue colocar todo mundo vendendo os seus produtos. Como que eu posso chegar pelo menos a um décimo dessa sua jornada? Com o meu livro, com a minha história, com o meu produto. Lembrando que o meu produto pode ser o produto de quem está nos assistindo também. Entendi. Quando você fala que é maravilhoso, eu acredito plenamente, né? Muitas pessoas fazem produtos maravilhosos, têm até um trabalho maravilhoso, né? No teu caso, eu conheço bem, já há bastante tempo que a gente tem essa amizade, e eu tenho certeza que tem uma qualidade absoluta. E era o nosso problema também. A gente também fazia produto de alta qualidade, só que a gente não conseguia romper a bolha. Então, quem convivia com a gente gostava muito dos nossos produtos, mas só sabia da existência dele quem estava na nossa bolha, no nosso redor. E a Ibra levou um tempo grande, inclusive, para aprender o movimento de levar o nosso produto para outras pessoas. Antigamente eu falava, se eu conseguisse falar com qualquer mulher a respeito do meu produto, eu tenho certeza que ela compra. E era verdade. E eu lembro disso, né? Quando a gente colocava o produto na mão de alguém, no salão de beleza, quando visitávamos os salões de beleza, comprava. As pessoas ficavam impressionadas. Então, a qualidade do produto não está em jogo. Da mesma maneira que o seu livro, eu tenho certeza que a qualidade não está em jogo. Agora, como fazer as pessoas conhecer a qualidade do seu produto? Né? E comprar. O mundo mudou. O mundo mudou. Conhecer é comprar. Não tem como conhecer sem comprar. E o mundo mudou. Antigamente, era muito caro fazer esse movimento. Então, a empresa ela tinha um produto de qualidade. Para ela poder levar para o grande público, ela tinha que investir em publicidade, tinha que investir em mídia, ela tinha que participar de feiras. Né? Isso no caso do cosmético e acredito que do caso dos livros também. Né? Um escritor sem publicidade, sem uma divulgação, ele não conseguia chegar em lugar nenhum. Né? Então, no nosso caso, a gente levou aí 15 anos para colocar a Ibra num patamar de marca internacional, e o caminho que a gente trilhou foi exatamente esse caminho tradicional. Então, a gente investia em revista, investia em publicidade, participava das feiras nacionais e internacionais. Com isso, a gente chegou a ter uma marca conhecida entre os profissionais cabeleireiros e uma marca internacional. Mas ainda era muito pequeno. Porque quando você fala de algo profissional, que era o nosso caso, a gente era forte dentro de uma bolha. Qual era a bolha? A bolha dos profissionais. Dos profissionais. Por exemplo, para você entender,
você vai chamar um eletricista para ir na sua casa fazer uma instalação elétrica. Uhum. Se você for conversar com esse eletricista, ele tem lá um alicate de luz para mexer com a parte elétrica e ele tem uma marca favorita dele. Provavelmente todos os eletricistas gostam muito daquela marca. Mas o público geral, quem não é eletricista, nem sabe que aquilo existe, nunca ouviu falar. Talvez seja a maior marca do mundo de alicate de eletricidade. Mas as pessoas comuns nem imaginam que aquilo existe. Restrita só a bolha dele. É famoso entre o profissional. Era o caso da Ibra. A gente criou uma ferramenta de trabalho, o produto era de extrema qualidade, dava resultado, o cabeleireiro ganhava dinheiro com o nosso produto, só que era uma ferramenta dele. Então, entre o mundo dos profissionais cabeleireiros, o nosso produto era algo querido e conhecido. Agora, as mulheres, que era o nosso objetivo, né, que as mulheres conhecessem o nosso produto, não era divulgado, porque, inclusive, o cabeleireiro ele guardava como segredo de trabalho. Ele não queria que ficasse famoso o produto, e sim o serviço dele. Para que não descobrisse o segredo do seu sucesso. Entendeu? Então, quando chega no salão, o cabelo sai lindo, ele quer que saia falando o nome dele ou quer que saia falando o nome do produto? Né? Então, essa foi a nossa realidade durante 15 anos. Quando que abriu a nossa mente que para a marca ficar conhecida de verdade, para a gente alcançar o sucesso de verdade, a gente deveria romper essa bolha. Foi quando a gente decidiu ir para o consumidor final. Então, a ideia de conversar com as mulheres, criar produto específico para as mulheres, atender a necessidade das mulheres, surgiu para a gente em 2017. Então, a marca já estava aí com praticamente 17 anos. Mas quando você fala que surgiu para vocês, foi uma coisa espontânea que apareceu, que foi um golpe de sorte, não, uma bênção de Deus, ou vocês buscaram esse nicho, acharam essas nichos? Foi um movimento que a gente percebeu. Isso também tá dentro do feeling do empresário, né? Você tem que estar atento não ao seu negócio, mas ao que está acontecendo fora do seu negócio. Estava acontecendo um movimento da venda online. Estava surgindo esse movimento, né? Plataformas gigantes estavam se posicionando. A gente estava vendo aí a Amazon muito forte nos Estados Unidos, o pessoal do Mercado Livre muito forte no Brasil. E o consumo, o costume do consumidor estava mudando. Ele estava começando a comprar online com facilidade. Até então, já existia há um tempo as lojas online, só que o volume de venda era tudo muito baixo. Em 2017, a gente percebeu esse movimento dos distribuidores quererem vender o produto online, das mulheres começarem a comprar online, do brasileiro começar a acreditar que o produto ia chegar na casa dele, que tinha vantagem em comprar online. Teve a ver com a pandemia também, a proximidade da pandemia? Porque foi antes da pouquinho pandemia. Antes, ok. Então, assim, a pandemia deve ter melhorado isso. Aí a pandemia pra gente foi o fermento da massa do bolo. Então a gente tomou essa decisão em 2017 de experimentar esse negócio, de vender online, e a gente viu que ali era a maneira da gente não ficar falando com o profissional. Era a maneira de a gente falar com a consumidora final. E enquanto no Brasil, sei lá, tem 700 mil profissionais cabeleireiros, que já é um número muito grande, nós estamos falando de mais de 100 milhões de mulheres. Mas não precisava né? de se instrumentalizar para isso? Criar um instrumento certo para chegar nessas mulheres? Então nós estamos falando de várias etapas. Ok, você viu o nicho, você viu o meio, mas e a máquina para poder fazer isso virar? Então, a grande máquina já existia, que era a internet. E as pessoas, eu lembro que, inclusive na época que a gente estava virando, eu comentei com você, Wesley, você tem que ir para a internet. Lembra? Eu falei, Wesley, caramba. Tem uma vaga ideia. Né? E quando eu te falava, eu não tinha certeza, eu tinha uma sensação. Entendeu? Opa! Então, quando aquela viagem que a gente fez de Vitória para Domingos Martins, e eu no carro, eu lembro, falei, Wesley, cara, vai, larga esse negócio de televisão e foca na internet. Pô, o canal é YouTube, foca no YouTube. Naquela época não existia nem MrBeast ainda, imagina. Então, hoje eu imagino o tamanho que esse cara virou de 2017 para frente, conquistou o mundo inteiro através do YouTube. A gente tinha essa sensação, esse feeling de que o mercado iria virar para o digital, né? A gente não sabia como fazer, não sabia o que fazer, na verdade. Mas o vento já soprava para lá. Se fosse olhar os nossos produtos, a gente tinha já uns 300 SKU, todos voltados para a ferramenta de trabalho. Para ir para o digital, para falar com a mulher, a gente precisava de ter um produto diferente, um produto voltado para a consumidora final. Então, talvez os mesmos produtos, mas remodelado de uma maneira, a garrafa adaptada, você entendeu? Então, quando a gente pensa em levar um produto para a internet, a maneira não é a mesma do mercado digital, o digital não é a mesma que o mercado físico. Então, quando você tem em sua cabeça, voltando lá na sua pergunta, Jonathan, como que eu pego o meu livro e coloco para fazer um sucesso como você fez com os seus produtos? Será que seu livro está adaptado para o modelo novo, que é a internet? E como eu adaptaria meu livro para a internet? Me ajuda aí. Vou te dar um exemplo. Um cara genial que fez isso.
Hoje a tendência do brasileiro é, a cada dia que passa, se tornar mais cristão. Não sei se você tem percebido isso, mas o Brasil está virando um país cristão. Existem matérias mostrando um Os crescimento... números mostram, pelo menos, evangélico. Cada vez mais evangélico. O evangélico é cristão, católico, evangélico, todo mundo que acredita em Jesus. A tendência é essa, a pessoa valorizar mais a Bíblia. Um escritor teve uma ideia. Ele falou, cara, imagina que eu faço um livro, que esse livro ele começa em janeiro, termina em dezembro, e todo dia tem uma mensagem da Bíblia chamada Café com Deus Pai. Olha que loucura. Ele teve uma ideia. Ele botou isso na internet, todos os influenciadores acharam o quê? Poxa, é muito legal eu postar de manhã que eu tô lendo a Bíblia. Eu tô lendo Café com Deus Pai. Aí entrou os influenciadores, todo dia de manhã lendo um trechinho, divulgando o livro. Best-seller absoluto. É o livro mais vendido do Brasil. E qual que é a grande vantagem que ele encontrou? Chegou dezembro, o que aconteceu com aquele livro? Ele deixa de existir porque vai vir o Café do Deus Pai 2027. Depois Café com Deus Pai 2028. Sim. Então é um negócio recorrente, com alta venda, a pessoa entra no ritmo do dia a dia dela, de ler aquilo, e fez um grande sucesso. Então, só recapitulando, ele achou o produto, ele achou a trend do momento, ele achou para onde o vento estava soprando, ele colocou num formato que envolveria mais pessoas. Então, ó, o que ele pensou? Pensar num modelo de negócio, tá certo que eu não estou falando da parte espiritual. Sim, eu entendi. A mensagem, eu tô falando do negócio em si. Okay. Né? O negócio em si foi um negócio muito interessante, porque é instagramável. Quem não quer postar lendo o livro de manhã? Depois que viralizou. Todo mundo quer postar. O Diário do Estoico também tá criando esse tipo de, você entendeu? de viagem na internet agora. Hoje você tem, quando vai lançar um produto, você tem que pensar no instagramável. Se aquele produto, a pessoa vai ter desejo de postar. Se ela tá entrando numa comunidade. Hoje, quando a pessoa ela usa um produto meu, da Ibera, ela tem a sensação de que ela faz parte de algo maior. Pertencimento. Então, e ela tem vontade de postar, porque se a amiga dela comprou, postou e usou, ela vai fazer a mesma coisa. Entendeu? Então, quero até aproveitar o gancho aqui, nós falamos de religião e falamos de pertencimento. Você me deu a oportunidade agora de tocar numa crítica que eu ouvi o seu trabalho e gostaria que você me desse um feedback sobre ela. Quando você fez um Brasil Influencer em São Paulo, não lembro exatamente qual era a edição desse Brasil Influencer, mas um grande veículo de comunicação se assustou com o fato de ver lá tantas mulheres evangélicas cantando hino nos corredores. Folha de São Paulo. Nos corredores, foi a Folha de São Paulo, nos corredores do shopping, e falou, mas é um evento para evangélica, é um evento para cabelo? Eles ficaram na dúvidas, e alguém mais inteligente que eles, desculpa falar isso, mas alguém com mais percepção talvez, falou o seguinte, não, ele achou um propósito para aquelas mulheres que tinham cabelo e tratava aquele cabelo apenas como uma questão de religião, uma questão de modus operandi do grupo dela. Mas quando a Ibera vem e dá uma razão para aquela mulher trabalhar esse cabelo e ganhar dinheiro com ele levou o patamar para outro nível. Ele deu propósito para essas mulheres. Propósito comercial, propósito de trabalho. Propósito espiritual, a gente não está falando sobre isso. Sim. Mas ali a matéria meio que misturou, né? Você concorda que você abriu um caminho para mulheres que cuidavam do seu cabelo, mas não enxergavam o cabelo dela, o cabelão de crente, como diz aí, como uma ferramenta de vendas? Na verdade, para quem entende de cabelo, primeiro eu vou falar a parte técnica, depois eu vou falar a parte emocional e vou falar da matéria também. Parte técnica, né? Que quem entende de cabelo sabe que um cabelo muito comprido é sinônimo de um cabelo velho. O que significa isso? Eu não sabia. O cabelo ele cresce 1 centímetro por mês. Um cabelo que tem 10 centímetros, ele tem 10 meses na ponta e 1 mês na raiz. Entende? Então a raiz está nova. A ponta já tem 10 meses de uso. Um cabelo com 30 centímetros, ele tem praticamente 3 anos. A ponta. A raiz é nova. Aonde o cabelo é mais bonito? Na ponta ou na raiz? Na raiz. Por quê? Porque é novo. Porque é novo. Tá aí, a ponta é velho. Então, quanto maior o cabelo, significa que aquela ponta é uma ponta mais velha. Então, as meninas que trabalham com a gente têm cabelo que passa de 1 metro. Então, nós estamos falando aí 100 centímetros, são 10 anos praticamente. E nós estamos falando de um exército de mulheres cabeludas. Então, para você achar um produto no mercado que dá resultado num cabelo que foi tão usado, imagina você pegar essa camisa e ficar 10 anos sem tirar ela do corpo. Indo pra praia, lavando com água com cloro, descolorindo, colorindo, que é o que a mulher faz. Você entendeu? Então, isso para nós é uma grande prova social de que o nosso produto funciona muito bem, porque ele trata cabelos realmente danificados, cabelos que foram usados muito tempo, né? E aí, quando a gente tem esse exército de meninas falando do produto, elas são a prova real de que o produto é muito bom. A gente vê elas balançando o cabelo, mostrando, comentando. E o nosso negócio, ele é um negócio de influencer por indicação.
Como que funciona isso? O influenciador, ele começa a trabalhar, ele começa a ganhar dinheiro, porque ele ganha uma comissão sobre as vendas. Então, tudo que ele vende, ele ganha um comissionamento sobre as vendas. Isso é claro, todo mundo que trabalha com a gente sabe. Só que quando ele chega num patamar que ele entende muito bem o negócio, ele sabe falar bem do produto, ele já está ganhando dinheiro, a gente libera ele trazer outro influenciador para ele treinar e ser um afiliado dele. Então, esse modelo possibilita que a gente treina mais pessoas, conversa com mais pessoas. Por isso que a gente saiu de 1 para 10, de 10 para 100, de 100 para 1.000, de 1.000 para 10 mil, e hoje estamos com 50 mil E onde isso se diferencia de uma pirâmide? É totalmente diferente de uma pirâmide, porque a pirâmide é financeira, tá no nome. Não existe um produto. No nosso caso, a gente... tinha Rinode, não sei o quê, não tinha isso também? Sim, e Rinode não é pirâmide. Rinode é marketing multinível, é diferente. Então me explica a diferença bem tanto dela, Rinode, quanto Herbalife, quanto Natura, é um modelo de treinamento por níveis. Na verdade, o primeiro treinamento por nível que é registrado em papel foi o que Moisés instituiu lá no Egito, para você ter ideia. Quando ele estava com o povo de Deus, que eram milhões de pessoas, para ele poder guiar no deserto, ele estava extremamente apavorado. E ele falou, Deus, como que eu vou fazer para guiar essa galera? É muita gente. Aí Deus falou, você vai fazer 1 líder de 10, 10 líder de 100, 100 líder de 1.000. Está na Bíblia. Então, ó, o que ele fez? Um escalonamento, uma maneira de gerir. E o nosso negócio é muito parecido. Okay. Quando a gente trabalha dessa forma, a gestão, ela é uma gestão multiplicada. Então, ó, as meninas, elas gerem uma outra. Aí vem, Jonathan, por que tem tantas meninas evangélicas? Porque elas tendem a procurar meninas semelhantes a elas. Então, como a gente iniciou nesse movimento, com algumas meninas evangélicas, elas foram trazendo outras meninas evangélicas, e por isso do cabelão também. Então, quando foi feito esse evento que você falou, a Folha de São Paulo ficou assustada pelo volume de meninas. Naquele evento específico, nós estávamos com 1.500 influenciadoras dentro do Teatro Bradesco, lá no Shopping Bourbon, em São Paulo, né? E é um movimento muito grande você ver 1.500 mulheres num lugar. Todas lindas, todas com os cabelos bem tratados e compridos, a grande maioria, né? Então chamou muita atenção do jornal. E a matéria falava, inclusive, que um dos palestrantes, esse foi o Brasil Influencer, acho que de 2 anos atrás, um dos palestrantes era o Primo Rico. Aí eles fizeram uma grande sacada da matéria falando, né, o influenciador que lida com dinheiro, ensinando as meninas crentes, tal. Qual é o objetivo desse evento? Ficou um evento meio confuso. Na Folha de São Paulo ele falou isso, porque eles não entenderam qual que era a grande sacada do nosso negócio. Mas a gente, nesse evento específico, que é o Brasil Influencer, a gente leva conhecimento financeiro, leva conhecimento de como crescer na rede social, leva conhecimento de como se tornar um bom influenciador. E essas meninas, todas elas, hoje, na grande maioria, né, tem o cabelo lindo, maravilhoso, tratado, todas elas fazem o cabelo dela de vitrine para fazer a venda do produto na internet. Deu um propósito comercial para aquelas meninas, então é verdade isso. Deu um propósito total. Várias meninas hoje mudam de vida trabalhando na nossa empresa. Na verdade, sua esposa, a Salwana, até brincou comigo e falou que uma delas ganha um salário maior que o prolabore da Salwana. Tem menina que ganha mais do que faturamento de empresas grandes, né? Eu duvido no Espírito Santo ter empresa aí que tira líquido num mês 2 milhões de reais. E na nossa empresa tem meninas que são influenciadoras que tiram líquido 2 milhões de reais no mês. Meu Deus, se eu tirasse isso com meus livros, eu tava muito feliz, Jonathan. Vem ser influenciador. Pera aí, calma, vamos recapitular, porque eu quero aprender tudo direitinho. Então eu já aprendi que eu tenho que achar um produto que se adequa à internet, já aprendi que eu tenho que achar uma estratégia para colocar aquilo dentro do meu Instagram e fazer o meu Instagram funcionar como o primeiro alavancamento de vendas, é isso? Ele é o primeiro lugar onde você tem que ser relevante no Instagram. Para as pessoas que te seguem, hoje, por exemplo, por que eu sigo? Eu sigo você. Por que eu te sigo? Pela amizade, talvez. Não, porque para mim você é relevante. Os lugares que você vai, eu acho super interessante. Obrigado. As dicas que você dá, eu acho super interessante. Então, você é uma pessoa relevante, eu te sigo. Agora, você tem quantos seguidores hoje no Instagram? 36? 36 mil. Então, para aquelas 36 mil pessoas, te garanto que você é relevante, por isso elas te seguem. Agora, como explodir essa bolha e ser relevante para mais pessoas? Aí você tem que ver o tipo de conhecimento que você tem que agrada a grande maioria de pessoas ou que dá aquela sinergia com o que as pessoas estão querendo no momento. Eu tenho que nichar? Nichar, eu tenho que nichar, não há vida no Instagram no plural, então. Eu não posso ser um programa de variedades, eu falar de variedades, hoje eu falo de comida, amanhã eu falo de viagem, depois da manhã eu falo de religião. É complicado. Porque você não vai ser autoridade em nada. Então, ok, me ajuda aí, o caminho é esse. Então, é criar autoridade no nicho. Autoridade. Por exemplo,
quem segue especificamente um influenciador é porque gosta daquilo que ele faz, entendeu? Daquela autoridade que ele é. E tem gente que odeia aquele cara. E tá bom, a internet é feita assim, entendeu? Inclusive o que odeia, ele te turbina, porque quando ele vai lá criticar o seu trabalho, os seus defensores vão lá e te defendem. Entendeu? Então a internet ela é feita dessa polaridade. Eu lembro do André Pimenta aqui no Espírito Santo, né? O nosso querido amigo André Pimenta. Ele Tá ganhou. bombado na internet. Tá bombado, acho que tá mais de 400, 500 mil, sei lá, seguidores, porque alguém criticou a casa dele. Ele mostrou a casa um dia, falou que a casa dele era muito bonita, alguém foi lá e falou, Então, cafona. você acha que ele é genérico? Ou ele é específico num negócio? É específico. Não é? Aí ele criou um monte de gente que falava sobre aquela casa. Aí Aquilo tem virou- gente que gosta e tem gente, Tem gente que odeia. Mas aquilo ali fez realmente a coisa acontecer. A Cíntia Chagas também, que é sua Sim. amiga, eu tive a oportunidade de entrevistar também, é outra que cria Mesma essa... coisa, ela se posicionou, muita gente odeia, muita gente ama. Na internet não dá pra ficar boiando. Se você ficar boiando, você não consegue tomar uma direção. Pois é, mas aproveitando o exemplo da Cíntia Chagas também, isso é uma crítica minha, pode ser que você discorde. A internet também, vamos pegar a Cíntia como exemplo então, ela se posicionou, ela se colocou no mercado e muita gente passou a segui-la porque gostava ou não gostava dela, ok. Mas a partir do momento que a Cíntia ou qualquer pessoa no lugar dela muda um pouco o posicionamento e migra para um outro lado, isso é prejudicial aos negócios? Ela se posicionou como de direita, como aquela mulher que Muito. era quase machista, Sim. e agora já é defensora, migrou. Sim. Essas coisas refletem negativamente. Perde muito seguidor. A gente vê isso nas contas grandes, né? Uhum. A gente vê, por exemplo, influenciadores aí que tá com 40, 50 milhões de seguidor, que uma decisão num fim de semana, na semana seguinte perde 20 milhões de seguidores. Imagina. A pessoa deixa de seguir. Deixa de seguir. Aconteceu ultimamente agora na internet o caso da filha do Silvio Santos, a Patrícia, Sim. né? Ela fez uma ação lá que a galera não gostou e deixou de seguir. Então você perde um trabalho de construção de seguidores, você perde de um dia para o outro. Então tem que ficar muito atento, aqui na minha frase. Peraí, vamos recapitular esse negócio. Então eu preciso ficar muito atento para não sair fora do meu nicho, não desviar de maneiras muito drásticas, A menos para não que seja causar isso. estratégico. Se for estratégico, Me dá um exemplo. e você Uma desconstrução na estratégica. internet você não pode fazer nada aleatório. Previsível. É muito difícil de você acertar fazendo aleatório. Então, quando você faz estratégico, você tem um posicionamento, você está crescendo nesse posicionamento, mas você quer migrar. Você tem que pensar exatamente se aquilo vai aumentar ou vai diminuir o seu engajamento. O engajamento que é o que mais importa. Então você, a galera toda pede para você fazer algo. Você faz, você está diminuindo ou está aumentando? Eu tô aumentando. Aumentando, Aham. todo mundo tá te pedindo. Você Ok. tá entendendo? Então, no teu caso, Wesley faz um podcast, Wesley faz um podcast, Wesley faz um podcast. Você, Saiu o pã, podcast. Faz. Vai aumentar seu engajamento. As pessoas vão falar, poxa, que legal que ele fez. Aí agora o pessoal tá te pedindo pra você fazer um podcast, em vez de você fazer um podcast, você cria um programa na rádio. Você fez certo? Você Não. mudou o posicionamento, foi pra... Entendeu? Então, na internet você tem que... Ela é viva, é um organismo vivo. Mas trazendo pro meu lado aqui, para as minhas dores pessoais, que eu prometi que eu faria uma consulta com você aqui hoje, eu quero compartilhar com os amigos. Eu tenho, então, um Instagram que trata de vários assuntos. Ele conversa com o Jonathan, ele conversa com o governador, ele conversa com o secretário de turismo. Como é que eu vou colocar nesse jogo todo de variedades que eu tenho, um nicho específico, como um livro? Então, Ou eu tenho que criar um outro Instagram? o Instagram, ele é um programa de televisão ou ele é o Wesley Sattler? Então, o Wesley Sattler são várias, eu faço tantas coisas. Pronto. Então, qual que é a sua fortaleza? A comunicação. Comunicação. Então, quem vai ver o seu Instagram, ele tá esperando o quê? O que eu espero? Eu espero ver o Wesley fazendo uma coisa só, ou eu espero o Wesley fazendo várias coisas. Eu acho que espero o Wesley fazendo várias coisas dentro da comunicação. Pronto. Aí você tem que ver dessas várias coisas o que tá agradando mais a galera. Fiz um vídeo visitando um restaurante, deu 10 curtidas, ok. Fiz um vídeo entrevistando o governador, deu 100 curtidas. Pô, o pessoal gosta mais disso. Aí entrevistei um artista em tal lugar, pô, deu 1000. Olha, a galera gosta muito. Aí você vai migrando, vai medindo e vai pegando o que deu certo, replica, o que parou de dar certo, não faz mais. Entendeu? Aí quando vê, você vai ter um negócio tão replicado que você ficou nichado naquilo. Entendeu? Eu Então, fico com medo de ir pra gastronomia, então. Toda vez que eu coloco algo de gastronomia, minhas visualizações vão lá em cima. olha aí. Eu coloquei eu comendo um bolinho de aipim, meia ipe, no dia seguinte tinha 77 mil visualizações. Então, olha, Eu falei, poxa, é o termômetro, você não tá, e você não os tá meus seguindo. livros? Você quer falar do bolinho? Eu quero falar do livro. Muitas vezes a gente tem que abandonar também, Wesley. Isso Oh, eu vou meu te Deus, falar. eu vou ter que fazer bolinho então? É Será triste, isso? porque muitas vezes, assim, são encruzilhadas, ok? Você tem um destino, você Aham. tem um caminho e tem algumas encruzilhadas. E você tá achando que, vamos pensar o exemplo do seu livro, que o momento de você fazer isso é agora.
Então tem uma encruzilhada. Agora, só que essa encruzilhada não vai levar no sucesso do seu livro. Muitas vezes você pensa, mas você tem que seguir mais à frente um pouquinho, porque o caminho para o sucesso do seu livro está lá na frente. Você entendeu? Você sabe que isso também eu concordo com você, e eu acho que até hoje eu não os trabalhei devidamente, porque eu achava que ainda não tinha uma plataforma para isso. E se eu fizesse isso só antigamente, ia ser livros físicos que venderiam ali e acabou. Mas hoje é o melhor momento para vender livros, apesar das pessoas não estarem lendo menos. Então, Porque... muitas vezes você está pensando em livro e muitas vezes o caminho dele não é nem livro, é virar um filme. Um filme. Imagina. Entendeu? Virar um roteiro de um filme lá na Netflix. É essa a ideia. Então eu acho que a construção para isso acontecer vai depender muito de você. Você que tem que fazer esse caminho trilhar. A gente sempre, assim... mas onde entra um coach nessa história? Onde entra alguém que pode me ajudar? Que não existe... Quando eu falo da Ibera, que eu não tinha plano de ser o que eu era hoje, de ser o que eu sou, né? Quando eu comecei a Ibera, a gente não tinha esse plano. Mas, de certa forma, isso é mentira. Porque eu tinha esse sonho. Eu tinha sonho de que... Poxa, imagina você tá fazendo lá seu primeiro cosmético na panela e você pensar... Passava na minha cabeça, imagina se eu conseguisse fazer um produto famoso a nível mundial. Já pensou? Que loucura. Imagina se isso aqui chegasse na mão de todas as mulheres. Eu também me imagino não no Oscar. Então, recebendo um Oscar de melhor roteiro adaptado. Então pronto, esse é o seu trono. É o seu caminho que você está buscando chegar. Agora, como vai fazer? Aí você, em vez de ser construído daqui para lá, você pode construir de lá para cá. Entendeu? Fazer uma retrospectiva. Isso é muito usado na psicologia, inclusive. Como que você pode fazer isso? E a gente faz lá muito na empresa, quando a gente vai fazer lançamento. Confesso que não entendi muito bem, me fala melhor. Eu vou te explicar. Você tem o sonho de lançar o seu livro e ele ser um filme super famoso. Sim, eu quero receber o Oscar de roteiro adaptado. Vai fechar seu olho e você vai pensar que hoje você recebeu o Oscar. Ok? E ontem, o que você fez? Ontem eu estava viajando para Nova York para poder receber o Oscar, tá dentro do meu... E um ano antes, o que você fez? Um ano antes eu fiz uma reunião com um roteirista que apresentei o meu livro. E um ano antes, um amigo meu me apresentou esse roteirista. Aí, ó, e hoje? Hoje... então agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Olha que bacana, gente. Olha que legal, tá vendo? Você faz uma retrospectiva achando o caminho. É isso aí. Você tem feito essa retrospectiva, eu tenho feito isso. A gente tem procurado... Porque daqui para lá é difícil encontrar o caminho. Mas visualiza que você chegou e faz de lá para cá. Aí você vai achar. É verdade, que interessante, tá vendo? Eu sabia que eu tinha procurado a fonte certa. Ô, Jonathan, ok. Agora, quando nós encontramos problemas sérios, vamos falar sobre gestão. Você recentemente ganhou também notoriedade aí no Brasil todo, porque o galpão que você tem os seus produtos aqui no Espírito Santo, da Ibra Cosméticos, pegou fogo, um fogo grande, parece que deu um prejuízo de mais de 300 milhões de reais. O maior incêndio do Espírito Santo. O maior incêndio do Espírito Santo, consumindo, acho que na casa dos milhões, 300 milhões, se não me engano, de prejuízo. Só do nosso lado, né? Se for pensar os vizinhos, todo mundo, porque lá tinha 30 mil metros quadrados, 8 mil era do BH, 5 mil era nosso, e o restante era dividido em mais 3 empresas. Né? E queimou tudo. Do início do fogo até pegar fogo no galpão inteiro, levou 6 minutos, o bombeiro falou. 6 minutos. Imagina. Jonathan, e eu ouvi algumas pessoas falarem assim, mas não tem problema não, tem seguro para isso. Não tinha seguro. Mas a nossa parte não tinha do seu tamanho, da sua magnitude, não tinha seguro para isso. Então, o prédio tinha seguro, a cultura da empresa era não fazer seguro, o valor é muito alto, e a gente imaginava que... Se acontecer, não ia ser tão grande não, também. não vai. Assim, não estava no meu radar. A empresa vai crescendo, Wesley, e a gente vai mapeando alguns possíveis problemas. Isso pode acontecer, se acontecer eu faço isso. Isso pode acontecer, se acontecer eu faço isso. E o problema na empresa é diário. Todo dia tem um. Então você acaba se intertendo com os seus problemas reais ali do dia a dia e não fica mapeando todos os possíveis problemas. E esse estava fora do meu radar. Eu, de verdade, não imaginava que no sábado eu ia acordar com 100% do meu estoque queimado, pegou fogo geral. Então, por isso eu não fiz seguro. Hoje eu aprendi a lição. Eu acho que nunca mais eu vou ter um galpão sem seguro. Mas não tinha seguro, foi prejuízo real. Não sobrou uma caneta, pra você ter ideia. Jonathan, como é que você tá nessa tranquilidade aqui, falando isso pra gente como se fosse uma coisa de lá, de anos e anos passados? Eu imagino que isso está respingando na sua vida até hoje, está te dando dor de cabeça até hoje. Como é que você consegue achar tranquilidade emocional agora? E até técnica para lidar com uma situação tão grave quanto essa? Tem uma frase, acho que sua avó usava, a minha também. Não adianta chorar o leite derramado. Derramou. Né? Você tem que fazer o quê? Pegar e limpar o fogão, né? Antigamente, quando a galera fervia o leite, não tem o que fazer. Né? Então, foi um prejuízo real, foi muito grande.
para muitas empresas poderia ser considerado até o fim da empresa, mas a gente não desiste, você sabe muito bem. Então primeira coisa, né, se reorganizamos. Então você tem que aceitar o que aconteceu, né? Então vem aí a primeira fase, é a aceitação. Ok, aconteceu. E depois ver o que é possível ser feito. Recuperar o que a gente perdeu não é possível. A gente nunca mais vai ter aquele estoque. Nunca mais vai ter aquela mobília que estava lá. Nunca mais vai ter aquela estrutura que a gente montou. Mas eu posso ter uma igual ou melhor. Ou melhor. E qual é o caminho para fazer isso? A gente começou no sábado, que pegou fogo de manhã. No sábado à tarde a gente já estava criado um comitê de crise. A gente dividiu o problema em 10 pedacinhos. Cada líder, eu tenho um time muito bom hoje comigo. Moisés fez escola, hein? É, isso aí. Cada líder pegou um pedacinho do problema e cada um ficou para pensar no domingo o que iria fazer, né? Então, na segunda-feira, nós fizemos uma reunião 8 horas da manhã e cada um apresentou. E foi muito boas soluções, né? Então, a gente teve solução desde como comprar matéria-prima, de como botar a fábrica para funcionar, de como fazer a logística terceirizada, como relocar os funcionários que teria que ser mandado embora. Organizou, né? Então, cada um veio com a solução e a gente pegou aquelas soluções, o mesmo diretor que trouxe a solução assumiu também a missão de fazer. Da segunda-feira até a sexta-feira, estava tudo feito. Tudo que tinha sido planejado na segunda-feira, a gente conseguiu colocar de pé até a sexta. No sábado, nós abrimos o site de novo e voltamos a vender. Você pensa, nós fizemos mais ou menos 20 milhões de reais em produto em uma semana. Eu soube que você chegou a quebrar a internet nesse dia. Foi loucura. O domingo, quando a gente abriu a loja, foi o nosso maior volume de venda em segundo da história da empresa. Isso é acreditado também a fidelidade? Total. Porque das influenciadoras como vocês? Nós temos um time de influenciador que é leal à nossa empresa. Eles amam trabalhar com a gente. Não é financeiro, é emocional, entendeu? Então, elas tinham a sensação de que até agora a Ibera ajudou muito elas. E a gente convocou mesmo o time. Agora chegou a hora de vocês ajudar a gente. E elas entraram com tudo, criaram o movimento Eu Sou Ibera. E muitas meninas na internet falando, mostrando e divulgando o produto. E a gente conseguiu fazer uma retomada incrível. E a empresa está a todo vapor. Que bacana, que bacana. Jonathan, eu também não posso me furtar a perguntar a você quais são as novidades que está vindo por aí, porque a gente também quer se antecipar às coisas que vão acontecer em Vitória. E eu estou sabendo, como todo capixaba que leu recentemente as notícias sobre economia, que você está trazendo um dos restaurantes mais caros do Espírito Santo em termos de investimento, né? Que requer muito investimento. Nós estamos falando aí um gasto de quanto para montar um restaurante? Está na casa dos 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Um restaurante que vai ficar no shopping Praia da Costa. Exatamente. Não é isso? O restaurante chama-se Empório 85. Que é a data que você nasceu, né? Eu nasci 8/5/85. Por isso que 285 eu falei, caramba, 85. Tem que ser, né? É. Ô, Jonathan, agora por que fazer um restaurante tão caro e tão grande? Então, a questão do valor... Por que eu pergunto isso? Calma, é porque a gente sabe que a dificuldade que hoje nós temos em mão de obra, que nós temos em impostos, que nós temos em qualidade de vida, as pessoas não têm dinheiro para gastar muito mais com supérfluo. Sim. Então, me conta aí, por que acreditar que um investimento tão grande é necessário? Já é um projeto que a gente já está fazendo há 3 anos. Nós temos o Empório 85 hoje em Domingos Martins, né? Falando em equipe, minha equipe é uma equipe maravilhosa, não tem rotatividade, praticamente não sai. A galera que entrou lá está lá desde o início do restaurante. Então virou meio que uma tradição, né? O restaurante é muito bom. O restaurante que já existe hoje, ele é um restaurante muito bom. Ele está aí como primeiro lugar no Espírito Santo, no TripAdvisor. Ele é super indicado, todo mundo que vai ama. Você já foi várias vezes. É lindo, é top. A gente quis manter esse padrão, que já é o padrão da casa. Então, a gente não vai manter os 2 restaurantes, nós vamos tirar o Empório 85 de Domingos Martins e vamos estar levando ele para Vila Velha. E Vila Velha, o espaço é bem maior. A gente fez um estudo, 80% dos nossos clientes são de Vila Velha. Então, o cliente sai de Vila Velha para ir em Domingos Martins, imagina. Então, a gente está facilitando a vida do nosso cliente. E como a gente não sabe fazer coisa meia boca, tem que fazer de primeira linha. Então, a estrutura do shopping, o shopping está investindo 35 milhões na reforma do shopping, na área que nós estamos ficando, e vai ter um novo parque gastronômico ali. Então, não vai ser só o nosso restaurante. Eu acreditei muito no projeto, então a gente optou em fazer grandes investimentos. O investimento não é só na estrutura do restaurante. Eu trouxe para o Empório 85 o chefe que é 2 vezes campeão nacional de gastronomia e 1 vez campeão mundial de gastronomia. Pode falar o nome dele. O João Vieira. É um jovem talento da culinária nacional. Vocês vão ouvir falar muito dele. Ele é muito famoso. No Instagram ele já está com 1,5 milhão de seguidores. Ele é um fenômeno.
E a comida é maravilhosa. Já trabalhou 2 anos no restaurante Estrela Michelin na Espanha. Foi subchefe do Atala no Dom em São Paulo, que é um restaurante Michelin. O cara entende da gastronomia e está fazendo um modelo diferente. Ele tem um sonho e eu quis investir nesse sonho dele, porque o sonho dele é levar uma boa comida que satisfaça, né, o capixaba, mas sem perder a originalidade do estado. Então a gente vai estar fazendo assim bastante pratos com uma pitadinha da Europa, mas bem focado na culinária capixaba lá. Que bacana. E a estreia será quando? Nós estamos prevendo aí para o mês de julho desse ano. Tá Ok. chegando, tá chegando. Aquele empreendimento lá onde seria a Vista Linda, aquilo não foi adiante? Como é que foi aquela história? Então Lá em lá Domingos a Martins. gente foi fazendo aquisição de área, né? Então primeiro a gente comprou a área que era do hotel, Uhum. que já era uma área grande, 40 mil metros quadrados. Logo em sequência, a gente conseguiu comprar uma área de um vizinho que é 100% acoplada e assim, não fazia sentido não ter aquela área. A gente comprou mais 40 mil metros. E depois nós compramos mais 200 mil metros quadrados do outro vizinho de trás. Então a gente formou uma área de 280 mil metros Para quadrados. a hora certa. E já chegou, né? Nós estamos já bem alinhados, temos um grupo junto que vai fazer um grande investimento lá e nós vamos lançar um condomínio naquela região de Olha. casas de alto padrão. Então vai ficar um negócio bem lindo ali. Vai ter, em média, 75 casas construídas naquela região. Então vai ser um negócio bem legal. Olha quantos frutos essa árvore está dando, hein? Bastante. É na né? gastronomia, é no turismo, é na educação, enfim, é na beleza. Que bom, que bênção. E para a gente terminar, Jonathan, eu conheci, nesses 20 anos de Ibra, vamos dizer que pelo menos 10, né? Eu acho que por aí, ou até mais. Acho que 10 a 11 anos eu participei. E eu vi vocês com uma misturadora lá em Marechal Floriano, Sim. não é isso? E hoje vocês estão essa potência toda. Então eu vi você em vários momentos da sua vida, sua esposa, eu acompanhei a luta de vocês e as vitórias de vocês. E a gente fica querendo saber o seguinte, o que te move? Como é que você consegue? O que faz você se destacar dos outros? Qual é o segredo, Jonathan? Conta pra gente. Então, na verdade não é um segredo, né? A gente faz Se tudo for, com vai amor. contar agora. A gente faz tudo com amor. Então, primeiro, a gente não visa dinheiro. Quando a Mas gente vai como fazer não, negócio... Jonathan? não Alguém visa, abre não uma empresa para não ter dinheiro, amigo? Sabe como que a gente se visualiza, tanto Ah. eu quanto a Sauana, como um para-raio de bênção. O para-raio, ele tá em cima do prédio, Uhum. e quando ele toma Um raio na cabeça? raio na cabeça dele lá, ele distribui. Ele distribui. Então a gente sente que a gente tem uma bênção muito grande de Deus na nossa vida, e que a função não é reter, é distribuir. Então, e bate mesmo, é um raio atrás do outro, e a gente espalha. Sim, eu sou espalha, testemunha disso. espalha. Põe raio nisso. Então, ó, hoje, essa quantidade de influenciadores, essas 50 mil meninas que trabalham com a gente, são 50 mil famílias que trabalham com a gente a nível Brasil. Né? São 50 mil empreendedoras que estão, algumas, levando o sustento para dentro de casa, outras completando a renda e outras ficando milionárias, como eu falei para você aqui na entrevista. Então, a gente tem todo tipo de família, mas a grande maioria dessas 50 mil meninas são meninas que estão ajudando a sustentar a sua família. Então, pra gente, quando a gente faz um cosmético aqui, a gente sabe que isso simboliza o pão na mesa de uma criança, simboliza uma roupa nova que ela está comprando pro filhinho, pra filhinha. Então, é isso que motiva a gente a estar criando, a estar crescendo, a estar desenvolvendo cada vez mais a nossa empresa, porque ela ajuda muitas pessoas. E eu não posso também encerrar essa entrevista sem dizer aqui que o Jonathan trabalha ao lado da sua família também. Na verdade, ao lado dele tem a Sauana, que é uma mente poderosíssima. Tem que trazer ela aqui para você Tem que entrevistar. trazer a Sauana aqui, porque a Sauana é de um carisma e de uma força que ela chega a ser assim, intimidadora. Se você Pancada. se você não estiver preparado para a Sauana, não vá sentar com ela, ela vai ser muito bacana com você, que ela é muito humilde. Mas eu digo assim, você vai beber melhor da água se você, não é? Pancada, ela é forte, levar né? a pancada que ela vai te sacudir e falar, não é assim, é assim. Então a Sauana, nós temos que trazer a Sauana aqui também. Você trabalha ao lado da Sauana, né? Vocês dois formam um time maravilhoso, que eu acho até difícil, marido e mulher, conseguir passar 24 horas no mesmo assunto. Não é? Muita gente reclama que isso atrapalha o casamento, e parece que de vocês é o contrário. Graças Vamos falar a Deus. sobre isso na hora certa. Vocês têm 2 filhos maravilhosos, não é isso? Isso. Já O estão com quantos Rômulo, anos? né, que trabalha comigo também. Eu tenho, os meus 2 filhos é o Benjamin e o Samuel, um com 10, outro com 12. E você tem o Rômulo. O Rômulo, que é Não meu é? irmão, Que e é o seu Dinali, irmão, né, e que o é meu irmão Pois também. Vamos falar do Dinali, que é uma pessoa maravilhosa,
é o mais brasileiro de todos, né? E ele não é incrível. sendo brasileiro, né? Ele ama mais o Brasil do que a França. Ele tá falando português tão bem já. E Tá incrível, né? É verdade. E é o sócio que abriu, que fortaleceu mais ainda o caminho internacional. Com certeza. Quando ele entrou na empresa, a gente estava em 12 países, hoje está em 53, imagina. Ele fez um trabalho incrível lá fora. Ele é uma potência, né? É um cara sério, correto. E ele trouxe, assim, muito dessa seriedade, não que nós não éramos antes dele, mas ele veio com a figura de irmão mais velho, né? Que era o que faltava pra gente dentro da empresa. O cara para dizer não, muitas vezes, nem toda ideia boa tem que ser executada. Então ele veio meio que nessa figura de frear um pouco as mentes criativas que a gente tinha aqui. Não, e o mais bacana, gente, é que em alguns momentos a fé, como ele colocou aqui, entra solidificando tudo, mostrando os caminhos, né? O sócio é muçulmano. É muçulmano. Vocês são testemunhas de Jeová, Isso não é aí. isso? As meninas devem ter as suas religiões diferenciadas, mas vocês conseguem achar um meio caminho nisso aí, ou um caminho único, ou talvez uma coisa em comum? Então, a neutralidade nesse ponto é algo assim que sustenta essa união. Porque se a gente chegasse, por exemplo, num evento como o Brasil Influência e usasse lá o palco para ficar dando testemunho, a gente iria tirar essa neutralidade e a gente não acha isso justo, porque as pessoas que estão lá assistindo, cada uma tem sua crença, cada uma tem o que acredita, né? Então, a gente sempre, desde o início da empresa, a gente optou em ter uma neutralidade, não impor a nossa fé e também não deixar ninguém impor sobre nós. Tá vendo? Então, Falei de São Paulo. Próxima vez nós vamos falar. E vamos lembrar que tem muçulmano, tem gente de burca, tem gente de todo tipo lá, né? Isso aí. A gente não faz distinção de verdade, é uma empresa neutra em todos os sentidos. Ok, muito obrigado pela sua presença, Jonathan. Lembrando também que o Jonathan, no ano retrasado, se não me engano, foi um dos maiores vendedores de livros do Brasil, segundo a revista Veja, não é isso? Eu fui o número 1 no ano de 2024 e essa ONA foi número 1 em 25. Então os 2 livros mais vendidos de cada ano foi nosso. É muito raio na cabeça desse povo. Quais são os nomes dos livros, Jonathan? O meu é Inove para Ser Único. Então eu falo um pouco do que é inovar e qual é o resultado dessa inovação. Quanto mais você inova, no final você vira único, não tem ninguém igual você, né? E o da Saona Nunca Jogue Uma Ideia Fora, é uma pancada, o livro dela é muito bom. E o livro dela fala de ideias que você teve no passado que não funcionou, mas que talvez hoje funciona. Então vale a pena resguardar, ressuscitar as suas ideias antigas que muitas vezes não era a hora lá atrás. É o que eu te falei do livro, muitas vezes não é a hora ainda vai chegar, entendeu? Então tem que chamar a Saona agora também. Ela é especialista nisso aí. Ou a cerejinha do bolo aqui da nossa conversa. Principalmente quem é muito futurista, muitas vezes fica fora do time. Você é futurista, então você está pensando em lançar um negócio agora, mas o negócio ele vai dar certo um pouquinho mais à frente. Você pode ser visionário, mas com estratégia, né? É isso aí. Ok. Mais uma vez, muito obrigado. Que bênção, né, gente? A gente poder realmente trocar ideias com vocês aqui que podem transformar os nossos propósitos, os nossos sonhos. E só lembrando, eu gosto sempre de falar isso para vocês, vontade é uma coisa, propósito é outra, tá? Não adianta só ter vontade, vocês viram aí, tem que ter propósito. Então, ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro, Wesley Sattler Online.